que Salomão pediu sabedoria? Por que Salomão pediu sabedoria? Por que ele não pediu fama? Por que ele não pediu glória? Por que ele não pediu riqueza? Por que ele não pediu poder? Por que ele pediu sabedoria? Porque glória não gera sabedoria, nome não gera sabedoria, fama não gera sabedoria, status não gera sabedoria, glória não gera sabedoria. Mas sabedoria gera glória, sabedoria gera poder, sabedoria gera status, sabedoria gera riqueza. Ele falou, Deus, me dê sabedoria para sair e entrar diante do povo. Ele não pediu sabedoria para entrar, ele pediu sabedoria para sair. Por que ele pediu sabedoria para sair? Porque para você entrar numa confusão, você não precisa ser sábio, você pode ser tolo. Para você entrar numa briga, você não precisa ser sábio, você pode ser tolo. Para você entrar num grande problema, você não precisa ser sábio, você precisa ser tolo. Mas para sair do problema, você não pode ser tolo. Você tem que ser sábio. Tem que ser sábio. Para você sair da confusão, você não pode ser tolo, você tem que ser sábio. Uau. E aí ele fala assim, ó, quando eu era pequeno, meu pai disse, Provérbios 5, ama a sabedoria, busca a sabedoria, guarda a sabedoria, ela te protegerá. A sabedoria é a principal coisa. Ele ouviu isso do pai dele quando ele era pequeno. Quando ele cresceu, Deus perguntou para ele, e aí, o que você quer que eu te faça? Ele virou e falou, eu quero sabedoria. Porque meu pai me ensinou que a coisa mais importante é ter sabedoria. Ter sabedoria. E sabe qual é o detalhe entre a sabedoria? É que a diferença entre o tolo e o sábio. Sabe qual a diferença entre o tolo e o sábio? Qual a diferença entre o tolo e o sábio? É que o tolo fala para depois pensar. Já o sábio pensa... E o sábio pensa para depois... para depois falar. O tolo age e depois pensa. O sábio pensa e depois age. Todo tolo é precipitado. Por isso que a Bíblia diz que o sábio até em silêncio fala. A maior riqueza que você pode ter é a sabedoria. A sabedoria é o maior... Uau, não tem como. É possível você dar 1 milhão para uma pessoa tola e ele gastar esse 1 milhão agora. E é possível você dar R$1 para uma pessoa sábia e ela se transformar em 1 milhão. Porque a sabedoria é o maior nível de riqueza. A sabedoria é o maior nível de riqueza. O maior nível de riqueza não é ser milionário. My God. O maior nível de riqueza não é ser milionário. O maior nível de riqueza não é ser bilionário. O maior nível de riqueza é ser sábio. O reino de Salomão foi um dos únicos reinos que não teve guerra. Porque a sabedoria é um meio de livrar você de guerras inúteis. Quem gosta de briga é tolo, irmão. As pessoas estão com um relógio novo, mas estão fora do tempo. Você já percebeu que os ponteiros giram ao contrário? Não giram ao contrário? Os ponteiros giram para o mesmo lugar? Só que eles estão em velocidade diferente. O ponteiro maior gira mais rápido e o ponteiro menor gira mais lento. Mas estão se movendo para o mesmo lado, porque eles estão alinhados. Sabe onde eles se encontram? No 12. Porque o número 12 fala de governo. 12 para nós é a meia-noite. A meia-noite é o encontro, o noivo vem. André, você nunca vai ver um ponteiro girando ao contrário. O dia que você vê um ponteiro girando ao contrário é porque ele está sendo manipulado. A manipulação te tira do tempo. My God, uau. Peguei. Deus não quer te manipular, Ele quer te discipular. Quer te discipular, te ensinar. Por quê? Porque tem muita gente sendo manipulada achando que está sendo discipulado. A manipulação é para fazer você ser parecido comigo. E o discipulado é para fazer eu e você sermos parecidos com Cristo. Uau, pegou aí, produção? Então, Fabiano pegou. Uau, cara, que incrível. Que entrevista edificante. Eu queria, antes da gente finalizar, que você, agora é o momento, fale com... Deixa Deus te usar com quem está te assistindo agora, porque eu tenho certeza que Deus ele vai te usar mais ainda para falar com quem assiste nesse momento. Sobre a questão das perdas, você não tem que chorar pelo que se foi. Porque Deus começa uma restauração pela paz que sobrou. Os pães acabaram, mas sobraram 5 pães. Jesus não começou a restauração pela paz que acabou. Começou a restauração pela paz que sobrou. Talvez você está me assistindo e sobrou pouca força e Deus está dizendo, é o suficiente para eu recomeçar. Talvez sobrou poucos amigos e Deus está dizendo, é o suficiente para eu recomeçar. Você não precisa ter muita coisa, você só precisa ter o que é suficiente para Deus recomeçar. Sobraram 5 pães e Jesus falou, eu vou recomeçar através desses 5 pães. Talvez tudo que sobrou foi um caco de telha, mas foi o suficiente para ele recomeçar.
5 pães na mão dos homens, só 5 homens comem. Mas 5 pães na mão de Jesus. 5.000 homens comem, fora mulheres e crianças. Então não chore por aquilo que se foi, mas se prepare por aquilo que virá. Porque o que Deus vai trazer vai superar tudo aquilo que se foi. Existem algumas perdas que foram necessárias, porque alguns ganhos serão imediatos. Você só vai poder falar de ganho depois que você sofrer algumas perdas. As perdas de hoje resultarão nos ganhos de amanhã. Esse foi meu amigo Jackson Marques, cara. Aqui Posso falar a última coisa? Se quiser falar as veio aqui na 3 cabeça? últimas, vai. As 3, as 4, as 5, as 15. Sabe que Ó, você falar, não perde o raciocínio. Sabe o que é engraçado? É que a produção, o pessoal tá aqui, ó, tá no fundo ali, tá jubilando com as pérolas aqui do Jackson Marques. Sabe o que é engraçado, produção? É que quando Deus mandou Jonas pra Nínive, ele comprou a passagem e foi pra Tarsis. Ele mesmo tirou o dinheiro do bolso, comprou a passagem e foi pra Tarsis. O que eu aprendo? Que quando você faz a rota, quem paga a passagem é você. Quando Deus faz a rota. Quem paga a passagem é ele. Quando ele entrou pra dentro de um barco, não veio a tempestade? Yes. O vento não balançou o barco? Balançou. Mas o Jonas estava dormindo. Então a Bíblia conta a história de 2 homens que estão dentro do barco dormindo. No barco de Jonas ele dorme e no barco dos discípulos Jesus dorme. Qual a diferença? É que no barco de Jonas a tempestade começou por causa dele. E no barco dos discípulos a tempestade terminou por causa... Aí a última jogou as malas pra fora, não foi? Sim. Eles não jogou as malas fora pra deixar o barco mais leve? Sim. A última mala a ser jogada fora foi Jonas. Quando você viaja, você não leva mala? Sim. Você não leva o que não usa. Você só leva o que usa. Tem gente perdendo coisas importantes porque deu espaço por intruso. Quando jogou Jonas pra fora, Deus falou, agora você tá dentro. O peixe não engoliu ele, André? Sim. Não engoliu? Sim. Esse foi o primeiro livramento. Que ele entrou inteiro e saiu inteiro. Uou. Por isso que no carnaval as pessoas vão inteiras e voltam pra casa quebrada. Na presença de Deus a pessoa entra quebrada e volta inteira. E quando o peixe engoliu Jonas, sabe onde ele foi parar? No ventre. Mas quando você come, não vai parar no ventre. Vai parar no estômago. Não, o peixe engoliu, o texto diz que foi parar no ventre. Por que ele foi parar no ventre? Qual a diferença do estômago pro ventre? O estômago fala daquilo que você come. O ventre fala daquilo que você gera. Era Deus dizendo, para essa nova missão eu estou gerando um novo profeta. Eu estou usando essa crise para gerar sua identidade.